Ferezes alucinados, pra quem não sabe, esse é o nosso programa zero. Mas eu estou olhando pra câmera errada, tem que ser de cá. Então é isso aí, ó. É o nosso programa zero. Vou falar uma coisa pra vocês, viu? Esse pessoal do Feira Pode não é brincadeira, não. 2, 3. Bom. Tá gravando já? Ah, eu tava... Você está em casa sem nada pra fazer e a Morena não te respondeu? Pra você continuar, caralho. Ah, tá, vai. Feira Pode, modo corujão ativado. Vem com a gente. Você autoriza o uso de sua imagem e som no vídeo do Feira Pode? Não. Beba Dragórnia, beba a cidade. Epa, beba a cidade de verdade. Tá todo mundo aí? Sendo coagido a falar que Feira Pode. Faça o que você quiser, compartilhe, enfim. Volta aí pra fazer o melhor. Olá, você conhece Feira Pode? Eu também não conhecia, mas passei a conhecê-los. E dando seguimento ao nosso especial de sexo. Olha! Será que a gente Vocês comemoraram? Ah, eu quero saber, viu? Coloca aí nos comentários se vocês comemoraram. E como foi essa comemoração? Não quero saber. Eu espero que todo mundo tenha gozado. Oh, né, gente? Gozado com a vida. Gozado. Ter prazer. Talvez o orgasmo seja difícil, mas ter prazer. Olha aqui. Vamos parar com essa confusão toda, porque a gente já começou um surubão semana passada e a gente volta para suruba hoje. Fica aqui comigo e vamos lá. Estamos de volta com os nossos convidados, porque eu disse a vocês o quê? O negócio foi tão babado que a gente precisou de 2 edições. E aqui, mais uma vez comigo, nós temos Paula Milena, fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Sou eu, adoro surubas. De informação ainda é melhor. E foi uma delícia, tamo juntos. Tamo juntos de novo. E temos também Raoni, que é terapeuta sistêmico. Eu sempre confundo terapeuta corporal e sistêmico. Isso. E também comunicólogo. E um charme, né, gente? Aqui ele é bem corajoso estar aqui no meio da gente, né, não, Paula? Porque a gente... Semana passada, meu Deus, eu vi que ele ficou meio... Coitado dele. Fiquei um pouco tenso. Mas vamos para essa segunda versão aí da suruba. Vamos nessa. Mas quando ele fala... Você reparou que ele fica tenso, mas na hora que ele pega a fala, ele deixa a gente, tipo... Todo mundo tinha que aprender com Olha, ele. Ele dá palco pra gente, mas na hora que ele entra com força, entendeu? Que responsa. Vamos lá. Eu tô botando sua moral lá em cima, viu? Eu quero meu cachê. A gente acerta depois. Então, semana passada a gente começou, né, a gente falou sobre a questão do ator que disse que transou 50 vezes numa semana, e que aí a gente calculou que seria uma média de 7 a 8 vezes por dia. E a questão, na verdade, é assim, né? O que é que... Você trouxe uma coisa muito importante, né? Falando assim, o que é que aí a pessoa entende por sexo? O que é que ele entende por sexo quando diz que transa aí 50 vezes numa semana, né? Porque a grande questão é essa. Qual é o entendimento em torno disso, né? Se ele... Porque assim, eu vi... Todo mundo que reclamou muito, né, das que eu vi, era justamente ligado assim,
ligado ao sexo à questão da penetração, da ereção. Que não é mais a ideia que a gente trabalha. Hoje a gente trabalha com uma ideia de sexo de algo muito mais abrangente, até porque a gente sabe das relações, necessariamente elas não são hetero, né? Elas têm situações, tem relações que são relações com mulher. Então, e aí é o quê? A gente tem que abrir a nossa mente para entender que o sexo não é só a penetração. Tem a penetração, tem gente que gosta da penetração e tem gente que não gosta da penetração. E se a gente falar de números, a gente vai... Tem um estudo, eu não lembro especificamente, mas eu posso depois dizer para vocês. Eu vou na minha rede social e falo. Mas teve um estudo, se eu não me engano, foi feito em São Paulo. Eu não sei se foi na Federal ou foi na Estadual de São Paulo, mas foi em São Paulo. Que pegou grupos de casais de um relacionamento estável, casados, e foi medir a satisfação sexual. Aí dividiu em 3 grupos. O grupo do heterossexual, o grupo do homossexual e o grupo das lésbicas. Gente... Lésbicas. Lésbicas. E deu na língua, né? Lésbica. Mas aí o que aconteceu? O grupo de lésbica ficou no final ali do estudo, deu 80% de satisfação sexual. Tem esses estudos tanto ligados para mulheres, né, que se relacionam com mulheres, como com homens que relacionam com homens também, né? No masculino, deu 72% de satisfação sexual. Mas o que mais me assustou foi o número da relação heteronormo-afetiva, que é 62%. Então, assim, a gente trazendo para essa sociedade machista que acredita que o sexo ele é penetrativo e que precisa do falo, que precisa do pênis para acontecer. Então, não faz sentido com o número de satisfação. E a satisfação não tem a ver se você está transando ou não. Porque muitos casais heterossexuais transam, mas sem qualidade. Você entende? Então, assim, mais uma vez a ciência comprovando que a qualidade sexual está linkada à disposição dessa pessoa no sexo. A sintonia, a energia. E a gente falou no programa anterior, né, que o maior órgão era o cérebro, a pele, você acrescentou. Então, assim, tantas coisas pra gente transar, mas as pessoas ainda continuam botando o foco do sexo no pênis. Na região íntima, né? Porque, assim, essa foi a forma que a gente aprendeu. E aí eu acho que traz um buraco muito grande nas relações héteros justamente por isso. Porque primeiro tem aquela questão de tudo que a gente aprendeu, ou eu digo, não aprendeu sobre sexo, como a relação íntima deveria ser. E aquela coisa do ir para satisfazer o outro, que nós conversamos, né? Aquela coisa do preocupado com o prazer do outro, tudo gira em torno do falo, né, o masculino. E o quanto que isso traz de peso para o encontro sexual. E talvez nas outras relações, né, isso seja mais livre, mais liberto. As pessoas estejam ali, de fato, para poder se entregarem ao prazer. Porque o sexo, é isso que a gente precisa entender. Quando você fala de satisfação, e a satisfação, a quantidade não quer dizer que é qualidade. Sim, você pode transar 8 vezes. Ok, se 8 vezes você entendendo que o sexo oral, né, que tomar um banho junto, que beijo na boca, até beijo na boca, sim. A gente considera como sexo. Sim. A questão é que a sexualidade ela foi construída a partir de um olhar masculino, né? Isso. Então, toda aquela ideia de sexo era construída em torno do pênis, do falo, né? Então, aquilo que a gente trouxe no programa anterior de desaprender. Isso. A satisfação, de fato, tá aonde? Tá simplesmente em gozar ou tá em você usufruir, desfrutar daquele momento com a pessoa, com as mais diversas possibilidades que você tem. É a pele, é o cheiro, é o toque, possa ser que seja a penetração, né? Então, o que a gente tem de fato como entendimento de satisfação? Que é a ideia de referência e repertório. Quais são as minhas referências? Qual é o meu repertório? A satisfação ela realmente está viva hoje, porque geralmente não está. Pelo menos é o que a gente escuta, né? Eu escuto. É como se a satisfação estivesse só em um dos lados. Então, isso aí não está, né? Não está alinhado, conta não as expectativas não estão alinhadas. Isso. Tem até um estudo, né, na USP, sobre essa questão, porque eu estava fazendo um trabalho sobre empoderamento sexual, né? E
falando de várias mulheres que participaram da pesquisa, e o quanto para essas mulheres era difícil acessar o prazer nas relações, porque quando você começa a conversar com essas mulheres, e aí você vê que uma teve a iniciação sexual de uma forma, e o quanto aquilo recai ainda hoje, a questão da expectativa, a questão do não ser protagonista naquele encontro, porque nós fomos ensinados o tempo todo que era a satisfação do outro. Eu lembro que quando eu comecei na carreira, o que mais aparecia era o pessoal me pedindo coisas para que satisfazer o parceiro. Aquilo me gerava um incômodo muito grande. Muito grande também pra mim. E pompoarismo, assim, eu atendo, né, a parte de fisioterapia pélvica, que querendo ou não, é muito próximo, que eu também atendo a parte de ginástica íntima. Eu me incomodava muito igual a você. Era muito absurdo a quantidade de mulheres que nem sabia se tinha força e que muitas vezes não estavam preocupadas se elas sentiam prazer, se elas chegavam no orgasmo, elas não queriam isso. Elas só queriam me ensina a deixar ele louco. Me ensina a segurar e aumentar o prazer dele. Eu quero deixar meu parceiro alucinado. Eu sempre questionava, e você? Não, gente, e eu me incomodava muito. Graças a Deus, mudou muito. Tem mudado bastante. Né, tem mudado bastante. A gente ainda vê mulheres em desespero. Eu percebo que tem um momento que me busca ali no desespero. Tipo, o marido saiu de casa, descobriu um amante. Tem uma coisa assim, que marca, que deixa a pessoa desesperada e ela vem. Mas é também uma forma de você ir trazendo essa pessoa. Porque não dá pra você botar essa pessoa pra fora. Não dá pra você dizer pra ela, tá tudo errado. Naquele momento, ela não vai te entender. É porque, assim, ó, eu acho que quando tem essa questão do usar o sexo, né? Vamos colocar, usar o sexo como uma moeda de troca. Né? É uma situação muito perigosa. Né? Porque, assim, eu uso para satisfazer o outro. Eu estou atrelado... Será que meu prazer está atrelado só ao prazer do outro? Quanto disso eu me conheço? Quanto disso... Será que o sexo, de fato, é para só ter orgasmo? Não que eu não abro mão do meu orgasmo. Falo bem isso, né? Mas ele é possível todos os dias? Não é. Porque tem dia que a gente tá cansado, tá com a cabeça cheia de problema, mas a gente quer um carinho gostoso. Sim. E talvez você não vai alcançar o orgasmo. Você vai ter o prazer ali, mas você não vai alcançar o orgasmo. E tudo que a sociedade sempre fala sobre a questão do sexo sempre alimenta essa coisa da satisfação, sabe? De você se preocupar sempre com o prazer do outro, esquecendo de ser a pessoa que também compõe aquele momento ali, de ser a protagonista do seu sexo, do seu prazer. Quando eu tô nos meus momentos de vida pessoal, e eu falo de vida pessoal em uma mesa de bar com amigos, com pessoas que eu tô conhecendo, é muito comum a gente ouvir pessoas falando assim: eu na hora do sexo, eu gosto mais de dar prazer do que sentir. A gente falou sobre isso, me foi semana dá passada. muita vontade de olhar bem na pupila da pessoa. e tipo assim... É isso mesmo? Tá falando sério mesmo? Porque assim, ó, não que não dê prazer, não seja muito bom. Mas quando a pessoa diz, quando ela verbaliza, eu prefiro dar prazer do que sentir, ela tá dizendo que ela abre mão do prazer dela pelo do outro. Então, se ela não sentir nada e o outro sentir, pra ela tá valendo. Meu amor, então eu sou muito egoísta, porque eu quero te dar muito prazer, mas eu quero estar sentindo. Porque se eu não sentir, o seu prazer vai acabar. Porque eu não vou continuar, eu não vou conseguir. Você entende? Eu não consigo. Com todas as vezes que eu vejo homens e mulheres, isso é bem generalizado, mas quando eu vejo, principalmente numa mesa de bar, pessoas que eu não conheço, ou que eu tô conhecendo falando isso, eu acho essa fala problemática. Porque... Como terapeuta. Sim, sim. Não, mas que na verdade eu acredito, penso mais que essa fala, ela é mais algo que é colocado como cultura, da expectativa de dar o prazer ao outro. Isso muito mais é questão cultural do que realmente uma verdade. Tipo assim, ó, me ensinaram que era assim e eu vou perpetuando isso. Até você perceber em um determinado momento que as coisas não são bem assim. E que o fato de você ter prazer, de você priorizar o seu prazer, não quer dizer que você também não está dando prazer. Está ajudando o outro. Até porque assim, a gente não dá prazer ao outro. Exatamente. É muito mais, né? A gente troca. E assim, Paula, porque na verdade eu posso estar no encontro sexual, mas se aquela pessoa, ela tem as questões dela, e se ela não estiver alinhada com aquele momento ali,
Nada que você fizer vai ajudar. Vai dar prazer, entendeu? A gente está começando a desenvolver esse olhar em torno da individualidade agora, né? Era sempre fazer para o outro para manter o relacionamento. Era sempre dar prazer, era sempre construir, era sempre assim, daqui para lá. E nunca um movimento verdadeiramente a partir de uma individualidade. E a gente tem entendido cada vez mais que se você cultiva um amor próprio, se você cultiva um autocuidado, se você cultiva um movimento, né, de se preocupar com você, é aí que verdadeiramente os relacionamentos se sustentam, né? O sexo se sustenta. Então parte primeiro de um bem-estar individual para depois vir para esse movimento da parceria, do relacionamento, né? Agora tem uma coisa que eu queria falar, que eu te ouvindo, que assim, em relação aos homens que, né, se relacionam com mulheres e essas mulheres que passam a ter um desenvolvimento maior sexual, começam a se interessar um pouco mais, que é quando os homens piram nesse sentido, né? Que eu fiquei te ouvindo e lembrando dos homens que eu atendo. Como é que eu faço então, né? O que é que eu preciso mudar? Como é que eu incremento? O que é que eu faço? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou dar conta? Porque minha mulher agora está muito interessada em sexo, não era assim, tem me pedido umas coisas, socorro! Eu vou dar conta disso. E a coisa é muito mais simples, hein? É muito mais simples. Esquece um pouquinho a estrutura ali do pênis e vai um pouco além, né? Então tem cheiro, tem pele, tem pelos, né? Quando eu falo, por exemplo, da barba, cabelo, tem toque, mobilizações, tem uma infinidade de possibilidades, mas fica naquela coisa autocentrada, né, no pênis, e aí entra às vezes, que aí é que entra o problema, é medicamento, né, é a paranoia, tudo em torno do pênis. E sai do pênis. Esquece o roteiro. Esquece o roteiro e vai pro usufruto, né? Vai pro desfrute. Ai, eu amei, gente, usufruto. Se entrega, porque é justamente, eu acredito que a maior dificuldade é a gente vivenciar. E aí eu falo a gente porque em algum momento da vida também nós já passamos por isso. Já passamos, ou até pode ser que aconteça, né? De a gente querer seguir um roteiro, de não chegar entregue naquele momento. Sabe aquela coisa de você chegou ali, você simplesmente não sabe. A Esther Perel fala sobre isso. Sim, sim. Né? Tem no Cativeiros... Sexo em Cativeiro. Sexo em Cativeiro. Justamente, tem um caso que ela traz de um casal de uma mulher, na verdade. E essa mulher, ela se relacionou, ela teve um amante, é uma história mais ou menos assim, ela teve um amante, e como ela conseguia ser de fato quem ela queria ser com esse amante. Ela se desprendia do personagem que ela tinha na família e ali ela alcançava o prazer. E quantas vezes as pessoas não conseguem ser elas mesmas, não conseguem se entregar de verdade numa relação que há um roteiro, que há personagens propriamente ditos, e aí não tem a relação de verdade. Aí quando ela se desvincula de tudo, conhece alguém que de repente ela consiga se soltar daquilo, sabe? Simples assim, ó, deixa o corpo ir. E o quanto isso pode acontecer, o quanto isso é valoroso. E assim, a gente está falando, dei o exemplo aqui desse caso, mas necessariamente não é questão de ter amante, não. É tentar você encontrar esse equilíbrio com a pessoa com a qual você está se relacionando. De dizer assim, olha, me desprendi, sim, naquele momento, e você vai buscando isso. A cada relação que você tiver, você vai se desprendendo um pouquinho mais, vai deixando o roteiro de lado e vai deixando o corpo falar por si só. E eu acho que falta isso. E esse movimento que você está falando, Raquel, é um movimento em dupla. Porque exatamente. O que é que eu percebo, a gente percebe nos nossos consultórios, que às vezes um descobre esse caminho, vai e o outro não quer acompanhar, seja por qualquer motivo. Às vezes é um machismo, preconceito, essa questão da insegurança, não vou dar conta, das crenças. Exato. Mas assim, esse movimento do individual, que é super potente, ele funciona muito quando a gente fala de uma sexualidade individual. Mas quando a gente fala dessa troca que a gente está propondo aqui, uma troca sem roteiro, uma troca de se entregar, é importante que o casal esteja disposto a viver isso. E eu percebo hoje, na minha rotina de consultório, que a maioria das crises dos casais que eu atendo é porque um despertou para isso e o outro ainda está naquele sexo de roteiro, limitado, pornográfico, cheio de limitações. E tem muita dificuldade do novo, de aceitar o novo. Às vezes tem pacientes que começam o tratamento comigo e aí eu convido o parceiro.
não quer nem ver minha cara. Tipo, não vou lá, não adianta me chamar. E nunca teve a oportunidade de sentar pra conversar com a sexóloga, pra saber de verdade o que é que vai acontecer. Então, a pessoa, ela resiste antes de ouvir. Então, existe uma resistência muito forte. E eu não vou dizer que é mais masculina, mais feminina, porque hoje no meu consultório é igual. Eu tô com 2 pacientes de Salvador, por exemplo, de ejaculação acelerada, que as namoradas estavam pressionando muito pra melhora. E esse tipo de pressão atrapalha a melhora. E eu convidei elas pra ir lá, pra eu conversar, pra eu explicar, olha, isso é uma disfunção. Porque às vezes a pessoa que tá junto acha que é o cara, que é escrotidão, ou sei lá, a mente humana. E eu convidei as duas e as duas disseram que não vão. Que elas não são mulheres de ir pra uma consulta com sexóloga. Mas Entende? por isso Então, que... a gente acha que é só homem, não é. Os dois. E é por isso que é tão importante quando a gente leva essa questão da educação sexual. Eu já falei aqui em outros programas, né? A educação sexual eu tomei como uma coisa como uma missão de vida. Então, assim, eu passei 9 anos em rádio. E 9 anos levando, de fato, as discussões, né? De uma forma divertida, assim, leve, e para que as pessoas se sintam confiantes. E hoje eu percebo muito do trabalho, do resultado do meu trabalho. Toda vez eu pego muito Uber, né? Com carro de aplicativo. E toda vez que eu entro, olha, normalmente eu pego 3, às vezes 4 aplicativos, carro de aplicativo por dia. Sempre quando eu dou bom dia, às vezes eu dou bom dia e fico quietinha assim, é Raquel de tal rádio, né? É Raquel da rádio? Aí eu sou tal. Eu posso fazer uma pergunta? E aí eles se sentem confortáveis. Na última temporada mesmo, eles se sentiam muito confortáveis. Tanto os homens quanto as mulheres. Eles faziam questão de apresentar, de mandar as suas perguntas, né? Às vezes eu saía do programa, deixava mais de 20 perguntas sem responder. Mas o quanto isso evoluiu em 9 anos. Isso. Sim. E eles se sentem confortáveis. Então, eu acredito que é importante a gente estar levando essa discussão, a educação sexual, para os espaços, para todos os espaços. E quando a gente fala, gente, em educação sexual, porque muitas vezes, a educação sexual vai ensinar a fazer sexo. Pô, não é sobre isso. E outra coisa, a educação sexual que nós fazemos é intencional. A gente planeja o que a gente vai falar. Porque a educação sexual, ela acontece de todos os jeitos. A gente querendo ou não, formal ou informal, ela vai acontecer. Ela vai acontecer quando a gente diz, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Quando a gente fala rosa é de menina, azul é de menino. Quando a gente chega nos mercados e tá lá, brinquedos de menina, brinquedos de menino. Quando a gente fala sobre, quando as danças, quando a gente vê a TV, quando a gente ouve música, quando a gente lê, na igreja, né? No espaço familiar, na escola. Então, a educação sexual, ela acontece o tempo todo em todos os espaços. O que a gente está pedindo, está querendo, né, e toma isso como trabalho, é que ela aconteça de maneira intencional, para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Porque da forma que ela acontece, aleatória, pode prejudicar muita gente. E aí uma coisa que você falou, e eu lembrei aqui, tem a ver também com essa questão de educação sexual, é o seguinte. Você falou que as mulheres que às vezes os maridos traem, e aí elas querem fazer um sexo divino, eu preciso fazer um melhor boquete, eu preciso fazer isso, porque eu preciso ficar marcado. Não. A falsa ideia que a gente tem de que sexo segura casamento, segura relacionamento. E aí eu gosto muito de uma frase da Desi Gonçalves, é hilária. Né? Maravilhosa. Ela tá lá das minhas... Eu tenho um monte de artistas que eu tenho umas plaquinhas, né? E é uma delas. E Desi já falava, né? Se sexo segurasse homem, as garotas de programa, ela usa outro termo, né? As garotas de programa estariam todas casadas. E não é sobre isso. Não é. Gente, o sexo é uma coisa gostosa, vai te promover uma intimidade, uma conexão, uma reconexão consigo e com a parceria. Mas não é só sobre isso. Então, se a relação não está legal, se as coisas não estão alinhadas, não há o alinhamento de expectativas, dificilmente aquele sexo que você vai achar que fez lá, usando os melhores produtos, a melhor lingerie, o melhor tudo, vai surtir um efeito que você queira. Pode ser prazeroso, vai ser prazeroso. Não vou dizer que pode, não. Vai ser prazeroso, mas não vai mudar o status da relação se ela estiver desgastada. Não. E essa falsa ideia, isso é cultural. Isso é terrível. E assim, a gente vê, mas é isso que foi vendido, né? Porque a gente viu casos de pessoas que alegaram. Lembra que na época de nossas avós tinha aquela coisa de chá de
tinha um chá de alguma coisa, lembra? Chá de xaxé, chá de calcinha. Ah, tomou o chá de calcinha, ficou doidão, largou a isso mulher. aí é uma coisa que sempre fala se muito venderam, sobre isso, né? exatamente. Porque assim, mas aí a gente tem que trazer o questionamento. Esse homem que tomou lá o chá de calcinha, foi só realmente o chá de calcinha? Ou eles se conectaram além da Ou calcinha? será que eles se conectaram de verdade? Realmente? Sim. Porque, Será gente, que foi real? As relações, elas Exatamente. estão mudando o tempo O todo. tempo inteiro. Essas construções que a gente tem, né? Construções históricas, assim, sobre a sexualidade. Se a gente for olhar hoje o parâmetro de como evoluiu, chega a ser surreal, de tosco, né? Porque é da época em que, quando a gente vai olhar historicamente o sexo, por exemplo, no Brasil, tinha, por exemplo, o lençol furado, né? Gente, era. Em que havia penetração e só penetração, né? E ali, não, mas ali eu usufruí. Deite que eu vou te usar. Era Deite que eu vou assim. te usar, que a gente falou até no último programa. Mas hoje, o entendimento de sexo é incrivelmente maior, né? Acho que a grande mudança que a gente tem é quando a mulher passa a entender do próprio corpo, a entender, por exemplo, né, de que tem um órgão exclusivamente do prazer, né? E que ela começa a entender, não, eu também quero vivenciar isso aqui que foi negado, por exemplo, para minha mãe, para minha avó, para minha bisa. Eu quero usufruir. E aí entra esse embate e essa grande quebra de paradigma em torno dessa sexualidade que estava ali em torno do homem, né? Isso você fala em torno do homem. Porque, assim, tudo que é ligado ao prazer feminino é tudo muito recente, gente. A própria questão da descoberta do clitóris, né? Exatamente. De como as terminações nervosas, que não são mais 8.000. Já tem muito mais, né? Teve um artigo internacional justamente falando sobre isso. Isso tudo evoluiu. Então, assim, tudo que envolve o prazer feminino é cheio de tabus. Então, assim, se uma mulher diz, por exemplo, uma mulher que já está se descobrindo, que se percebe, que entende que o sexo é uma coisa gostosa, vamos colocar, né? Se ela diz, como é difícil quando a mulher diz que gosta de sexo? É difícil socialmente e é difícil para a parceria. Sim. Quantas vezes o homem que chega para uma mulher diz assim, mas eu gosto de transar? Já fica, ó. Assusta. Se você Sem fala saber em uma como mesa, lidar. se você fala em uma mesa, você é aterrorizada. E você é julgada por homens e por mulheres, né? Exatamente. Porque você não tem esse lugar. É como se você não tenha. Quando você estava falando, me veio muito à mente, nessa própria educação antiga, de que a carne do homem era fraca, de que o homem gosta mais de sexo. E aí, quando a gente descobre que a nossa carne também é fraca e que a gente gosta também e que a gente pode querer muito isso, aí eu acho que foi onde deu um grande bug. Porque o que acontece? Essa mulher se descobriu, mas esse homem não acompanhou. Porque essa coisa do homem gostar mais de sexo e a mulher gostar menos de sexo tem muito a ver com a questão também da criação. Né? Porque aí a criação, o homem ele já foi, desde pequeno, ele é incentivado a estar ali estimulando o pênis, né? Não sei o quê. Quando a menina é pequena, que ela tá lá assistindo o desenhozinho dela, que ela toca na vulva, aí vem a avó, a mãe, a tia, todo mundo, tira a mão daí, que coisa feia, suja. Imagina, você pensa aí, você cresce ouvindo que tocar no órgão, na sua intimidade, é uma coisa suja, feia e nojenta. Óbvio que você vai crescer imaginando, sim, que sua vulva é algo sujo, feio e nojento. E prova disso é a quantidade de mulheres que têm dificuldade em perceber que a vulva, sim, é um órgão como outro do corpo humano, que tem sua funcionalidade, que tem sua particularidade, que não existe um mais bonito que o outro. Esses concursos que eu, sinceramente, acho uma aberração. Porque não existe. O padrão que eles querem colocar é um padrão de indústria pornográfica. Sim. E, digo mais, pedófilo. Porque aquela vulva rosinha, sem pelo, como se fosse de crianças. Isso é pedofilia. É tão nojento isso tudo, porque assim, é você perceber o quanto as vulvas, cada vulva tem um jeito e tem uma cor, e de repente o fato de uma ser um pouquinho mais para fora, os grandes lábios, né? Os pequenos lábios serem um pouco maiores, não tem problema. Não. Isso é a nossa diversidade, né? Exatamente velho? Do corpo. assim como o pênis
E aí, só que muitas mulheres, elas cresceram tanto ouvindo que era feio, que era sujo, que era nojento, que elas não se dão bem, que elas não... E aí, imagine, você não consegue se dar bem com a sua vulva, você não conhece a sua vulva. Como é que você vai ter prazer, gente? Não tem, a conta não vai fechar. Meu consultório tem um espelhão na frente Tem da que maca. abrir, tem que abrir, tem que olhar. Quando Porque abre os e olha, homens... é cada susto. E aí, quando eu vou explicar, tipo, aqui tá o clitóris, aqui a uretra, aqui... Tem mulheres que... A sensação que eu tenho é que realmente está olhando pela primeira vez. E é muito raro essa mulher que tá fazendo esse primeiro movimento de, tipo assim, tô olhando pela primeira vez, não vir associada a uma cara de sujo, de nojento e de... Eca. E é hilário. Essa semana eu atendi uma coisa que eu gravei, semana passada, que eu gravei uns stories falando, uma paciente chegou, foi muito engraçado. Ela chegou, ela é idosa, eu faço tratamento pra ela de continência urinária, e ela chegou pra mim, tipo, pálida. Paula, eu preciso falar com você urgente. A gente pensa em tudo, né? Eu pensei em tudo. Aconteceu o quê? Pelo amor de Deus. Aí eu botei ela na sala, aí ela virou e falou assim, criatura, juro assim mesmo, criatura, eu fui olhar esses dias pra minha Larissa. Ela está ridícula. Eu falei, como assim? Ela envelheceu. Ela tá pura pelanca. Ela tá ridícula. E aí, na hora que eu falei isso, na hora que ela fez isso, eu falei, era isso, porque eu tava imaginando uma coisa terrível. Aí eu falei, bora conversar. O nosso rosto envelhece. O nosso corpo envelhece. Larissa não vai envelhecer? Aí eu fui mostrar a ela fotos de vaginas diversas envelhecidas. Aí ela, mas isso é feio. Aí eu trouxe pra ela, o que é? Onde está a beleza? A beleza está realmente no estético, que você foi acostumada, educada, do que você falou dessa vagina infantil, ou está na funcionalidade? Você sente prazer? Sente, porque eu já sei. Muito. Depois, você me disse que mudou muito a sua sexualidade com o próprio tratamento. Tá tudo funcionando bem. A beleza não tá aí? Na funcionalidade, não era pra tá aí? E ela falando, mas o que é que eu faço com a pele? Eu falei, olha, tem tratamentos para excessos de pele. A gente precisa saber se você primeiro tem, porque, Raquel, tem gente que se endivida. Tem gente que faz loucura, achando que isso vai... Muitas vezes, muita gente melhora. Muita gente melhora, mas eu já tive casos de paciente que gastou uma fortuna e continuou achando feia. Porque aquela coisa tá na cabecinha. Exatamente. Não é? E aí, Raoni, eu te interrompi, mas assim, foi porque a gente, mulher, ela é desse jeito, e vocês são o tempo todo estimulados. Ai, que coisa linda! Garanhão, grandão, vai pegar muita menina. Fala, isso é uma fala que não deve ser feita, viu, gente? Porque essa fala também indica questão de abuso. Você não pode dizer ao seu filho que ele vai pegar todo mundo. Ele vai pegar quem permitir que ele pegue. Ó. Né? Então vamos começar. Porque são falas que às vezes a gente está tão acostumado a reproduzir, mas a gente nunca parou para pensar, pô, mas será que é legal eu falar pro meu filho que ele vai sair pegando todo mundo? Será legal que eu tenho que ficar falando isso? Sabe o que eu tava pensando esses dias? Eu vou deixar você falar. Mas é pra eu não esquecer. Eu juro. É porque a Raquel falou sobre isso do pegar todo mundo e eu lembrei do seguinte. Nós mulheres, a gente teve uma educação de, por exemplo, eu pelo menos fui educada assim, me disseram que era pra eu fazer isso. Todas as vezes que você tiver afim de um cara, não diga que tá afim logo de cara. Dê não. Diga não. Faça o velho. Todas as mulheres, dentro desse padrão, a maioria teve essa educação de fazer o velho doce, né? Da dificuldade, do dizer não. Aí eu tenho pensado sobre isso. Se eu tenho que dizer não, mas é um sim, como um homem vai entender sobre o não de ser permitido ou não? Você entende, Raquel? Se você educa uma menina a dizer que antes dela dizer sim, ela tem que dizer vários nãos. Mas a gente tá aqui educando um menino que não é não. Essa conta não vai fechar. Acho que foi a Gabriele Prioli que trouxe agora. Trouxe esse questionamento. Na verdade, essa questão, né, do... Eu achei isso muito que legal. As revistas de antigamente, a Cosmopolitan tinha isso, né? Não transe no primeiro encontro. Fisgue ele pelo estômago. Não sei o que não. Diga não. Que era o que a sociedade patriarcal sempre... Existe ainda isso em menor escala, mas era o que a sociedade patriarcal trazia, todo o manual que uma mulher iria seguir 10 passos para segurar um cara. Segurar uma pessoa, né? Que hoje em dia a gente já pegou esses 10 passos, já fez, ó,
E mandou lá para o raio que o parta, que eu não posso dizer outra coisa aqui, né? Mas a gente já mandou, já triturou e já viu que assim, não é bem isso. E cada um não tem uma regra para segurar. Eu acho ridículo essa palavra, segurar o outro. É bizarro. Não parece assim, eu vou segurar. Vou segurar para fulano. E aí eu tô então indo de encontro ao que aquela pessoa quer. Porque se eu preciso segurar ela para ela estar comigo, Tá amarrando, literalmente. Isso que você traz do homem, né? Da construção do masculino, assim. É criado toda uma atmosfera permissiva para o homem, em termos da sexualidade. E tem um lugar aí que realmente é perigoso, né? Que a gente sabe que é o lugar do abuso, né? Porque parece que o homem pode tudo e pode tudo quando ele bem entender, né? E tem algumas coisas que é interessante trazer, que assim, esse abuso acaba se ligando, né, a algumas questões que a gente tem, por exemplo, com a hipersexualização das meninas, né, das mulheres, dentro dessa permissão de que os homens podem tudo, o sexo está em direção a eles, é ele que dita a regra, dita o caminho. E aí a gente cria toda uma atmosfera bem bagunçada, uma confusão nesse sentido. E aí uma coisa que eu fiquei lembrando enquanto via vocês em relação a isso é assim, se agora o momento é outro, né? E a referência que eu tinha, que eu poderia tudo, mas hoje já não é bem assim, como é que então eu, enquanto homem, fico? E aí, ouvindo vocês, uma coisa que eu lembrei é assim, fora de uma relação, né, de um ambiente, digamos assim, mais aberto, a gente tem aquela atmosfera de dizer que pode tudo, que o homem é o que pega, o que faz, mas quando a gente vai para dentro da relação, o que muitas vezes acontece é uma competição, né? Porque se a mulher agora está usufruindo, entende que pode ter um sexo melhor, e esse homem não se atualiza, começa a competir. E aí começa uma briga, né, dentro do casal. Quando você falou que idealmente seria o quê? Os dois seguindo o mesmo caminho e buscando isso. Mas quando um vai para a competição, né? Vai para as farpas ali, né? O desentendimento. E quando se trata do homem, né? Daquela mulher que foi mais para frente, o homem está aqui, ele fica assim sem saber, né? E dentro desse lugar de competição entra ali muitas vezes falas complicadas, muitas vezes atitudes complicadas. Entra o ego, a vaidade. Violência, muitas vezes. A vaidade. Isso, o ego é a vaidade que descamba para a violência, né? Então, o que poderia ser tão simples, que era cada um cuidando individualmente do seu, para daí para esse processo de dupla, de parceria, de relação, a gente está complicando o que é simples. Por isso que a nossa palestra, a gente escolheu o nome Descomplicando Simples. Porque, obviamente, a prática do se relacionar não é simples. Mas a gente percebe que nas nossas experiências de atendimento individuais, muitas vezes as pessoas complicam mais do que descomplicam, né? Coisas que poderiam ser resolvidas com cuidar dos seus sentimentos individuais, do ego, da vaidade. Trabalhar suas questões em terapia individual para você se tornar melhor. Se não tô dando conta, pede ajuda. Como eu atendi um rapaz recentemente, nesse exemplo assim, pô, minha mulher tá se descobrindo no sexo, tem pedido coisas que meu Deus, não sei nem para que lado vai, isso tá me inquietando tanto. Eu falei, velho, que bom que você veio pedir ajuda, vamos conversar, porque muito possivelmente a coisa é muito mais simples do que você tá imaginando ou criando na sua cabeça. E aí é uma coisa, sabe, que às vezes eu vejo assim, que as pessoas elas querem chegar prontas. Teve um programa uma vez que a gente falou sobre isso, né? Sobre o chegar pronto. Né? Eu vou entrar numa aula de jiu-jitsu hoje, eu já quero sair dando lá o melhor golpe. Não é desse jeito, não é desse jeito. A gente tem que construir. Sabe, a gente tem que construir a caminhada no relacionamento também. Porque eu sempre digo, o relacionamento é uma decisão, é uma escolha. Você quer se relacionar. Amor é escolha. E quando a gente escolhe, a gente vai descobrir o caminho juntos. Não tem um caminho. A instituição casamento como né, nós conhecemos, ela não existe mais. Ela está totalmente falida.
E aí quer dizer o quê? Que casamento não presta? Não. Quer dizer que você pode descobrir a forma para fazer o seu casamento dar certo. Jeito. A sua relação dar certo. Se um quer mais sexo que o outro, tá? Vamos tentar descobrir como é que a gente vai andar num compasso. E o primordial para tudo isso é comunicação. É o que falta nas relações, é comunicação. As pessoas não conseguem dizer o que sentem, como se sentem, o que gostam e o que não gostam. As pessoas ou vão direto para a briga, ou elas vão deixando a vaidade, o ego sobressair, e aí, como você falou, entra uma competição e esquecem de que, de repente, o simples é sentar e bater um papo. Sim. E assim, nada é estanque, né? Tudo muda o tempo inteiro. Isso. Eu mudo dentro do momento que eu esteja de vida, o casal muda, as interações mudam. Então, assim, o que é que, vivendo no hoje, a gente pode conversar para se aprimorar? Tá, hoje você tá com menos vontade, eu até tô com um pouco mais. O que a gente pode fazer de ajuste para tudo isso? Porque tudo muda e tudo também pode evoluir. O sexo pode evoluir, o sexo pode melhorar. Então, como é que a gente pode tornar o nosso sexo melhor? Como é que a gente pode evoluir sexualmente? Pois a partir disso. Essa coisa do mudar eu acho muito bacana, porque assim, muitas relações as pessoas reclamam, porque fulano era assim, porque fulano era assado. Não é mais o mesmo. Gente, a gente não é o mesmo da semana passada. Porque a gente está vivenciando, a gente está tendo experiências o tempo todo, a gente está sendo bombardeado de informações, de emoções, e a gente vai melhorando, vai modificando. E aí o sexo, por exemplo, o sexo lá no início da relação, que era não sei quantas vezes, de repente aquelas quantas vezes dá lugar a uma única vez, e uma única vez bem feita, bem gostosa. É o que eu brinco, né? O Kama Sutra pode ser interessante, aquelas posições todas podem ser interessantes, mas um papai e mamãe bem feito pode te dar muito mais qualidade, muito mais satisfação. Mas aí a questão é essa, é o ajuste, é entender que nem sempre vai estar todo mundo no mesmo compasso, então vai ter épocas que um pode querer mais sexo que o outro. E aí, como entrar nisso aí? A gente não tem uma fórmula pronta. Não tem, gente. Aqui é descoberta mesmo, é o dia a dia, é o perceber quem é o outro, com quem você está envolvido. O que é que você também tem que ceder? Cede de um lado, cede do outro. O que é que estão dispostos a fazer? A se conhecer, né? Então, é construção. O que eu acho mais bacana disso tudo, da questão de sexualidade humana, é porque tudo é uma construção. Sim. Não tem algo estático, é desse jeito e acabou. Não é. Não é. E uma das linguagens que eu uso é assim, as estratégias. Quais são as estratégias que hoje a gente pode utilizar para usufruir melhor do sexo? E às vezes a pessoa está tentando, por exemplo, insistir numa coisa que já não dá mais. Então, o horário, por exemplo, pô, já não tá funcionando à noite, vamos ver meio-dia, né? Vamos 3 ver da o outro tarde. 3 da tarde. Do 3 da tarde. Né? Pô, o que é possível pra gente continuar, nem que seja assim, num ritmo, enfim, que seja agradável pros dois. Pois é, se não dá na segunda-feira, que tal numa quarta? Ah, porque sexta-feira eu tô cansada da semana toda. Ok, então vai num domingo de manhã. Mas sabe como ou vai aproveitar uma segunda-feira também, né? Dia do chamego, escolhe um dia pro chamego, Isso, né? Que é uma das isso estratégias. É importantíssimo. Às vezes o pessoal reclama muito quando a gente fala assim de sexo com hora marcada, né? Que soa um pouco estranho, mas não é não. É você pegar um dia na semana pra você tirar pra namorar. Seja pra assistir um filmezinho junto, pra ouvir uma música, pra comer uma pizza, seja lá pra o que for. Mas um momento do casal. De nutrição. Agora, daquele afeto. Exato. Agora, eu no lugar de mulher aqui agora, quero trazer aqui um relato pra vocês. Às vezes também a forma que o seu parceiro ou parceira pede. Porque já teve momentos na minha vida que eu estava muito cansada e que eu cheguei em casa dizendo, tipo, hoje com certeza eu não transo. Hoje, com certeza, se me pedir, porque eu tô um caco. Eu tô muito cansada. E às vezes a pessoa chega de uma forma tão carinhosa, tão sutil, que quando você vê, teve vontade. Eu percebo muito no meu consultório tratando de casal que tem uma queixa muito persistente já do feminino, dessa chegada pro sexo do homem muito direta, sabe? De chegar já com o pênis ali, ou com o dedo ali, já querendo uma resposta mais rápida, porque o pênis, a resposta sexual do homem é mais rápida, né? Quando eu falo mente, pênis. E aí ele acha que o dele já ligou, a mulher já tá ligada e já vai ali diretamente. E eu percebo que muitas das mulheres fazem a negativa,
porque chegou dessa forma muito brusca, muito repentina. Então, às vezes, você pedir, a mulher tá muito cansada. Tá, vou te dar uma massagem. Pode ser que no meio da massagem ela venha à vontade. Ou pode ser que não. Mas eu tô falando assim, que muitas vezes a forma como você aborda esse início do sexo pode mudar esse resultado. Porque entendeu? na verdade aí a gente vai falar, a gente traz para a questão do ciclo de resposta sexual, né? Então, no ciclo de resposta sexual, a gente passa por algumas fases, que vai o desejo, a excitação, o orgasmo, no caso dos homens, o período refratário. Né? Então, assim, o homem, por questão cultural, pela questão talvez fisiológica também, de estar ao mesmo tempo que consegue, que desperta o desejo, ele consegue fazer o trabalho de excitação mais rápido, né? Pelo menos em algumas circunstâncias. Porque se a gente tem homens que não conseguem. Não consegue. E não é que tenha nada de errado com eles, não. É porque não está alinhado. Não tá. Não está alinhado aqui com a parte fisiológica, né? Então, se o cérebro, se está preocupado, se está com problema, de repente ele não vai conseguir ter uma ereção. Não. Mas isso realmente, né? Então, assim, às vezes a pessoa você não quer, mas aí chega um chamego lá, um Isso, toquezinho. uma conversa e aí, boa. quando você vai ver o negócio, olha, rolou um sexozinho gostoso. pra Eu caramba. adorava ser surpreendida dessa forma. Tipo, não. E pá, olha eu lá. Falava, olha, Paula Milena, você não queria. Entendeu? Então, assim, tem muito isso. Eu acho que é muito a forma como esse casal também constrói essa comunicação não verbal. Isso. É muito importante. A comunicação verbal é muito importante, mas essa comunicação não verbal. De perceber Do toque, muito do olhar, né? a pessoa não tá bem, tá preocupada. Às vezes a mulher chegou preocupada, angustiada, quer conversar. O cara cagou pra vontade dela. Ela querendo ali conversar e ele nem prestou atenção. Aí mais tarde ele quer sexo. Poxa, ela quis um momento de acolhimento, ela quis esse lugar de escuta, não teve. Aí também é nessa hora que a mulher fala, agora você quer? Pois eu também não quero não. Você entende? Aí entra a questão do ego. Do ego, da disputa. Exatamente. E aí, vai pra birra. Vai. Pois é. E a Agora mulher sim, usa sexo como Agora sim, uma moeda pergunta que eu não fiz, era pra ter começado. Eu tava dizendo que o roteiro. Era pra ter... Vocês comemoraram o dia do sexo? Olha, É porque era pra ter começado, só que agora que me ocorreu. eu Comemorou fiz o uma dia como é que chama? Recolocação da agenda, né? Dia 6 não deu, mas direcionei ali para um outro dia. Meu Deus, é melhor parar. Depende do que é sexo pra você. Não, mas espera aí, Mas o sexo vamos lá. solo Pronto. tá válido. Eu tô trabalhando muito solo. eu também. Pense em uma pessoa que tá focada no trabalho solo. Mas não tô feliz com isso, não. Já tô jogando pro universo. Já tô brigando com o universo. Já tô dizendo pro universo, chega. Tô cansada, preciso de um trabalho de equipe. Porque aí Paula falou uma coisa que é interessante, né? E o sexo solo, né? A masturbação maravilhoso. é gostoso porque a gente se conhece. É uma coisa sem muito proforme. Chegou ali da vontade, né? Mas não substitui De jeito nenhum. um encontro a dois, ou a três, ou Oxe, enfim. de jeito Não nenhum. substitui, porque assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu, gente? Porque assim, a gente fala muito da questão da masturbação, que é importante, que vai te promover autoconhecimento, né? Vai te trazer diversos benefícios. E sim, orgasmo, você pode ter orgasmos, muitos, e aqueles benefícios que os orgasmos nos traz. Agora, não quer dizer que a masturbação, vai substituir, que nem às vezes eu vejo na rede o pessoal falando, né? Mas aí eu tenho meu vibrador, não sei o quê. Ótimo que você tem seu vibrador. Não, e tipo, Use sozinha, use também com seu parceiro, que é uma delícia. mulheres que falam, eu vejo muitas mulheres dizendo, eu sou casada, eu não preciso de vibrador. Que loucura! O que é que tem Vibrador uma coisa não com a foi outra? feito pra substituir E homem ainda de jeito ajuda, nenhum. e ainda ajuda no Ajuda. sexo, deixa o negócio mais... E eu falo isso muito pras pessoas que me perguntam, porque assim, eu comuniquei nas minhas redes sociais, eu faço uma brincadeira que é verdade. 14 anos de trabalho, eu ganho muitos vibradores. Aí eu conto. Todos que ganham, eu dou número. E os últimos agora que chegou é o 773. Eu tô com. O meu sonho futuro é na minha casa que eu estou planejando ter um museu. Desde o meu primeiro vibrador, eu quero ter logo 1000, pra eu botar logo 1000 em destaque. E aí, o que é que acontece? Eu sempre falo isso nas redes sociais. Aí, as pessoas que chegam na minha casa, a primeira coisa que pede é, deixa eu ver alguns dos seus vibradores. E aí, eu vou mostrando. E quando a pessoa vê que eu tenho muitos mesmo, fala, meu Deus, você não precisa de uma. Eu falei, preciso! Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vibrador, ele é um facilitador.
Eu brinco que ele é igual uma academia, ele é pra você treinar. Treinar sexualidade, treinar fortalecimento, treinar orgasmo, treinar prazer. Mas ele não tá ali pra substituir o homem. Não tem beijo, não tem cheiro, não tem conchinha, não tem uma boa conversa, não tem as cumplicidades. Então não tem. Não é, é duas coisas totalmente diferentes. Porque relação é uma coisa e o sexo é outra, gente, né? E a gente precisa... E assim, uma coisa não invalida a outra. Não. Essa falsa ideia que a gente tem que... Ou se você escolhe uma coisa, a outra não presta, não é assim, não. Pois é. Se organizar direitinho, todo mundo goza. Brinca. Ainda bem que tem vibradores pra mulheres e homens, porque tem também vibradores pra homem. Ainda bem nesse momento que a gente tá tão focado em trabalho. Eu e Raoni, você não deu resposta, né? Se você transou ou não no dia 6. A pergunta só foi pros convidados, foi? Porque eu disse que eu vou comemorar no dia 15 de outubro. Foi meu, o dia do professor. Que eu dou aula, né, B? É, B. Tô com inveja de você, B, porque eu tô falhada nessa área. Mas aí é isso, gente. É tão engraçado quando a gente fala disso com essa leveza. Sabe por quê? Porque a gente vê tantas pessoas falando de sexo de uma forma tão tensa, né? Tão angustiada, tão num lugar de proibido. E a gente tá aqui falando na nossa intimidade que não transou, que transou consigo. Mas eu acho isso muito legal, porque assim... Isso ajuda pessoas que estão nos ouvindo aí quebrando é o que você falou, o poder da educação sexual, sabe? E só o conhecimento ele te liberta, sabe? Em todos os aspectos. Preconceito, machismo, tudo aí que você falar. A única coisa que vai libertar é o conhecimento. Não adianta a pessoa consumir teu consumo, tua rede social, teus conteúdos, consumir o meu, consumir Raoni, se a pessoa não levar isso pra tua realidade. Vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Por isso que a importância da gente entender que tudo é uma construção. Sim. Perfeito. Né? Então, assim, o que vai servir pra mim, necessariamente não vai servir pra Paula, que não vai servir pra outra pessoa, mas você pode pegar uma ideia e descobrir o seu caminho. Eu sempre falo, gente, é importante a gente descobrir o nosso caminho. A minha relação com porque todo relacionamento tem que ser desse jeito. Não. A gente vai descobrir a forma de caminhar daquela pessoa. E é isso que é importante. E para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, é importante isso, entender que você tem a possibilidade de construir o que for melhor para você e para sua parceria. E eu acho que é isso que é o que é mais rico nisso tudo. É o que deixa tudo muito mais divertido. Conhece primeiro a você, criatura, né? Aquela ideia do torna-te quem tu és, assim. Busca o que é importante, o que é gostoso, o que funciona pra você. A ideia dos brinquedos, dos vibradores, né? Que vocês estavam falando. Geralmente entra num lugar de exclusão, assim. Véi, vai brincar, utiliza isso, que eu gosto muito da linguagem da brincadeira, né? Do sexo como brincadeira. Até porque o sexo como brincadeira, isso é uma coisa interessante. É o sexo, quando a gente traz o sexo como brincadeira, a gente traz uma leveza pro sexo. Que às vezes as pessoas não trazem. As pessoas vêm aquela coisa difícil. Ai, será que vai ser isso? Não, gente, deixa o negócio simplesmente fluir. Vai brincar, segue vai o flow. usufruir. E eu gosto muito dessa ideia de brincadeira, porque assim... É uma das áreas que eu pesquiso, né? A área de ludicidade, do brincar. E a ideia de brincadeira é ganha-ganha. Né? Diferente do jogo, que é ganha-perde. Então, se é ganha-ganha, vai ali, vai brincar, vai usufruir. Sem regra, tira as regras. Constrói o teu próprio caminho e vai gozar, pronto. E aí, nesse momento, gente, é o momento que vocês vão deixar aqui um recadinho pro pessoal, porque já chegou o finalzinho do nosso Rapidinha. É uma rapidinha. Foi uma rapidinha. E aí, eu quero que vocês deixem um recadinho, né, pra câmera, claro, de você, de tudo que nós conversamos nessas duas edições, né? O que mais ficou assim? O que você acha que as pessoas precisam, né, tipo assim, acender uma luzinha amarela para poder ter mais qualidade de vida, mais sexo prazeroso, mais relações intensas, ou mais quantidades também, se for assim, à vontade da pessoa, né? Eu diria que não tem regra. Esqueça as regras, esquece os protocolos, né? Esquece o que te foi dito. Busca o teu caminho, a tua trajetória, o que faz sentido para você e utiliza isso que a gente trouxe agora no final, a brincadeira, a ideia de brincadeira como um recurso para o sexo. Certamente você vai relaxar e aí você vai entender, ou melhor, compreender, né? Corporeamente, através dos sentimentos, o que de fato é o sexo. Não é o que te contaram, mas é o que pode ser, né? Como diz a Esté Perel, não é o que... Sexo não é algo que a gente faz, né? É para onde vamos. Então vai desbravar essa história aí.
e construir teu próprio sexo. Não, que delícia. Me deixou sem palavras. Mas eu acrescentaria aí que para quem ouve Raoni e vê um caminho de muita dificuldade, porque Raoni tá falando do final, né? Desse caminho de tirar o roteiro. Para quem ainda é muito preso nesse roteiro, nessa ideia do que aprendeu, eu digo que o caminho é você primeiro focar a sexualidade em você. Autoconhecimento. No autoconhecimento. E aí a gente volta a falar de coisas que a gente falou no primeiro programa, que o maior órgão da sexualidade não é vagina, não é pênis, é a mente. O segundo grande órgão da sexualidade é a pele. E a pessoa, eu sempre brinco no meu consultório que tem uma trilogia que eu adoro. A gente sabe que no mundo erótico tem várias trilogias de contos, de romances. E eu brinco que existe uma trilogia que ajuda muito nessa construção da sexualidade. É a energia que você coloca para se descobrir, a sintonia, que é a permissão que você e a energia que você coloca para entrar em sintonia com o outro, que é muito importante, e a disposição, que é você depois pegar tudo isso que você falou e colocar em prática. Então eu brinco que tem 3 coisas que não pode faltar. Nem na sua sexualidade individual, no seu ciclo, nem com o outro, que é energia, que é disposição e sintonia. Quando isso não tá equilibrado, as coisas começam a desandar. Então, que vocês foquem nessa energia, nessa sintonia, nessa disposição. E caso tenha dificuldades, temos 3 terapeutas aqui que estão à disposição para ajudar. Paula, minha querida, foi um prazer tê-la aqui nessas 2 edições. Vamos, quem sabe, marcar outras. Raoni, prazer imenso conhecê-lo. Eu que agradeço. Né? Eu que que bom agradeço. que a gente tem profissionais como você também, que trazem esse olhar, né, mais para os homens, porque é uma área que é realmente muito carente. E eu fico muito feliz, muitíssimo obrigada por vocês terem vindo. Quero agradecer a você de casa, que está aqui nos acompanhando em casa ou não, porque agora tudo é celular, televisão, seja o que for, né? Que está nos assistindo, que esteve aqui conosco. Espero que, assim, a gente tenha conseguido acender umas luzinhas assim, digo, olha, elas falaram umas coisas legais, eles falaram isso, tá, vamos fazer, será que eu vou tentar, sabe? Porque assim, quando a gente fala de sexo, a gente fala de se experimentar, de permitir que coisas possam acontecer em nossas vidas. Claro que sempre com consentimento, preferencialmente sempre com camisinha, olha, porque a gente sabe que um sexo gostoso é aquele sexo que não vai te dar dor de cabeça no dia seguinte, né? No mais, quero agradecer a todos. Pedir para que, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho e manda esse conteúdo para quem você sabe que está precisando. No mais, um grande beijo. Que você tenha um final de semana deliciosamente orgástico, seja acompanhado ou sozinho. E no mais, olha, no mais já falei no mais várias vezes, né? Mas assim, ó, não demora, tá? Que é só uma rapidinha. Tchau!